Olá pessoal, tudo bem? Professor Osvaldo falando. Muito obrigado a vocês que têm se inscrito e comentado nos meus vídeos, compartilhado. Eu quero dar sequência à série de vídeos sobre virtudes. Eu estou apresentando este livro aqui, de Francisco Fauzi, A Conquista das Virtudes. É um livro pequeno, de 200 páginas. Eu vou fazer uma breve apresentação da primeira parte desse livro. São 3 partes, ele divide. São 33 capítulos no total, curtos, capítulos de 4 páginas mais ou menos, e linguagem bem fácil. E na primeira parte, os 10 primeiros capítulos, o autor apresenta um panorama geral. O que são virtudes, para que servem, qual a importância delas na nossa vida. Então ele começa dizendo que as virtudes são como os fundamentos, os alicerces da vida de uma pessoa. Ou seja, aquilo que fica embaixo do edifício e que dá solidez, ou seja, sem virtude o edifício não fica em pé, sem alicerces ele cai. E outra comparação interessante que eu faço, que eu posso fazer com virtudes, lembra aquela parábola famosa dos evangelhos, parábola do semeador, que Jesus contou no evangelho de Mateus. Todos já devem ter ouvido falar, que um semeador saiu para semear a semente, e uma parte da semente caiu no asfalto, na beira da estrada, outra caiu entre espinhos, outra caiu em terreno pedregoso, e só uma parte que caiu em solo bom. E essa é que deu muito fruto. Então, as virtudes são como o solo da nossa vida, o solo que produz frutos, que produz sementes. Então, quem não tem virtudes, ou quem tem virtudes muito defeituosas, é como aquele solo árido, que não dá nada, que não gera nada, certo? Então, após isso, o autor vai falar sobre as armadilhas no campo das virtudes. Por exemplo, pessoas que aparentam ser virtuosas, que têm uma aparência assim, de muito legais, mas que lá no fundo é só casca, né? Então esse é um obstáculo que a gente precisa ficar atento. Outra armadilha, outro obstáculo, né, no caminho das virtudes, na nossa vida, são atitudes como orgulho. A pessoa acha que é suficiente, que está tudo bem com ela, não tem nada a melhorar, a pessoa é orgulhosa. Outra atitude é a complacência negativa, a pessoa que acha que eu nasci assim, eu não vou mudar, sou desse jeito mesmo, não adianta. E outro obstáculo muito grave também é o hedonismo, aquela atitude, aquela filosofia de vida que diz que o mais importante é o prazer, é o meu prazer e eu tenho que estar sempre bem, e qualquer coisa que cause incômodo, dor, é péssimo, tem que fugir de todas as formas. Esse é um outro seríssimo obstáculo para o caminho das virtudes. Enfim, como vocês podem ver, na introdução a esse assunto tem várias questões, eu não vou falar todas, mas o fundamental é o seguinte: o autoconhecimento. O quanto você se conhece? Já desde a Grécia Antiga havia o oráculo que tinha aquela famosa afirmação: conhece-te a ti mesmo. E isso, como vocês devem saber, não é nada fácil. A gente acha que se conhece e de repente acontece alguma coisa que tira completamente o nosso chão. Então, para a gente poder mergulhar nas virtudes, a gente tem que começar a se conhecer de verdade, entender por que a gente age ou reage de determinadas formas, o que está acontecendo, e a gente vai escavando e descobrindo aonde que a gente precisa melhorar, quais os pontos. Em suma, a conclusão dessa primeira parte do livro é a seguinte: a base de toda e qualquer virtude é a humildade, a gente saber que nós somos pessoas falhas, que temos defeitos a corrigir. E humus, a palavra humildade vem do solo, humus, né? E humanidade vem de terra também. Então a gente precisa saber que nós somos pó, nós vamos voltar ao pó e temos que cultivar esse solo da nossa vida para que as virtudes e os frutos possam se desenvolver, tá bom? Gostando desse vídeo, não se esqueçam de curtir, de comentar, de pedir dicas sobre quais virtudes vocês querem que eu fale, e deem sua opinião aqui embaixo, tá bom? Até a próxima.